Todos, que as nossas primeiras palavras e pensamentos sejam de agradecimento à casa e aos espíritos que nos apoiam, nos sustentam nos estudos. O tema de hoje é um tema assim que assusta, né? Possessos, possessão. Quem nunca assistiu um filme de terror e ficou assustado com da forma que os espíritos agem nesses filmes? Então, a doutrina espírita ele veio nos mostrar uma realidade que nós até então não conhecíamos. A parte física que funciona nesse processo de possessão. O que é realmente essa palavra? O que Kardec e os espíritos que nos explicar sobre isso? O que é possível realmente o espírito fazer e o que não é possível? Porque quando a gente vê uma situação em um filme e não tem um parâmetro para comparar, a gente acha que tudo aquilo é possível. E aquilo traz para a nossa realidade, para o nosso pensamento, a gente vivencia aquilo de uma forma que assusta. A gente vê, às vezes, alguns filmes aí, pessoas subindo pela parede, rodando o pescoço que nem um helicóptero, né? A gente vê que o adolescente fica meio assustado, como nós somos adolescentes. Mas vamos primeiro entender um pouquinho a sistemática. Nós somos espíritos, todos nós, independente se estamos encarnados ou não. A definição assim, a gente tem como alma quem está encarnado, mas somos todos espíritos. Nós estamos aqui hoje, ganhamos um corpo físico. O trabalho é imenso para que um espírito possa ter um corpo físico. A gente sabe que desde a concepção é ligado célula a célula, né, o perispírito, o corpo físico, para que o espírito possa ter um instrumento de comunicação entre o corpo físico e ele próprio. O perispírito é esse instrumento intermediário que agiliza esses comandos no corpo físico. Sem ele não seria possível. A gente sabe que o perispírito acompanha o espírito durante toda a sua existência, a chegar a um ponto que ele se confunde com o espírito, mas nunca deixa de existir. Esse é o nosso entendimento por enquanto. A gente sabe que a gente está plenamente reencarnado, demora bastante anos, leva muito tempo. Para a gente estar plenamente reencarnado, ou seja, o espírito ter pleno domínio do corpo físico. Então vamos lá, para entender mais um pouquinho. Como é que funciona o corpo físico? Eu estou falando, movimento dos meus braços, ele reage, batimento cardíaco, né? A respiração troca os gases no meu pulmão, as células estão fazendo suas operações aí, ou seja, ele está em pleno funcionamento. Mas quem comanda é o espírito. Aí você fala, poxa, mas eu não estou comandando nada. Claro que está. Essa não é a nossa primeira reencarnação. Nós viemos de várias reencarnações. Tivemos aprimoramento no mineral, no vegetal, no animal, né? Até o espírito chegar na parte hominal e poder começar a ter seu livre-arbítrio e poder começar a desenvolver a sua evolução de forma de escolhas. Então vamos lá. A gente desenvolveu instintos. Os instintos, ele comanda o meu corpo, a maioria deles. Meu coração está batendo, todas as minhas funções normais são por instintos. Eu tenho pensamentos fixos, instintivos, que comandam ele. Por mais que eu queira, eu não posso mudar, porque senão eu desencanaria, talvez. Eu não sei controlar isso ainda. Mas os outros processos mais fáceis, mover o braço, piscar a vista, né? Ainda consigo segurar um pouquinho, comer, andar, falar, sentir os meus 5 sentidos, eu consigo ter o livre-arbítrio disso. Então, o que acontece? O espírito pensa, passa para o perispírito passa para o corpo físico, na região cerebral, e o cérebro, por forma de hormônios ou por forma elétrica, distribui para o corpo. Distribui algum choquezinho pelo corpo e a mão fecha, né? Contrai a musculatura que tem um movimento, os hormônios para algumas partes do corpo específicas. Então, não vou adentrar muito nisso, que não é nosso tema. Para a gente entender que o espírito comanda o corpo dessa forma. Então, o espírito nos diz com muita clareza aqui que não acontece possessão como a gente entende. De chegar um espírito, vou tomar conta do corpo. Pela lógica, não daria para acontecer. Porque se eu estou encarnado aqui, célula a célula, como é que ele vai me desvincular, vai comandar o meu corpo, célula a célula, e vai me afastar? Se o processo para que eu esteja aqui hoje encarnado é demorado, é complexo e é ligado célula a célula. Então não acontece dessa forma. Vamos ver mais na frente também aqui. Mas a gente vê que o nosso cérebro, como eu falei, essa linha de comando, o espírito, perispírito,
vai para o cérebro e o corpo físico comanda. Mas se a gente começar a analisar, a última instância é o cérebro comandando o corpo físico. Se eu pegar o sentido inverso, se eu começar a receber no meu campo cerebral algumas ondas de pensamentos de outros espíritos, se isso fosse possível, vamos lá, tá? Analisando. Eu começaria a ter dúvida de um pensamento. Outro poderia comandar o meu movimento. Vou especificar isso aí para a gente não ficar tão confuso. Foi feita algumas experiências já que todos nós produzimos ondas cerebrais. Mas a produção é feita lá do pensamento do espírito. Nós não estamos captando as ondas do pensamento, sim as ondas cerebrais. Essas ondas têm portadoras. Portadoras são uma frequência fixa, frequências fixas, que levam as informações dentro. Então, cada um tem a sua portadora. Como for sua digital, sua face, são únicas. Cada espírito é único. Então, somos individuais. A gente manda. Então, quando a gente faz uma oração para uma pessoa, eu dirijo o pensamento enquanto espírito para a pessoa. Vê se funciona assim. Enquanto espírito para a pessoa. As minhas ondas do pensamento vão chegar na pessoa, o pensamento, mas as minhas ondas cerebrais vão chegar também. Não falo pensamento, não, falo só as ondas cerebrais por enquanto. Chegam na pessoa também. Essas ondas chegam, mas de uma forma desse tamanhozinho. E as ondas do próprio ser, que chegam do espírito mesmo do encarnado, é muito maior. Então quase não tem interferência. Mas se 2, 3, 4, 5 estiver orando, se for na mesma frequência, sintonia, a vibração vai aumentando a amplitude. Então a onda vai crescendo. Então fica mais fácil do cérebro pegar essa informação. Não sei se está conseguindo compreender, mas vamos chegar lá. Então o pensamento do espírito, ele também chega de uma forma, além da forma cerebral, ele também chega de uma forma que nós não conhecemos esse tipo de força ainda está em estudo, nós não dominamos ainda, mas se ele chega sem tempo e sem espaço, em qualquer lugar. O pensamento. Tanto é que você está onde seu coração está, não é isso? O seu sentimento, quem você é. Então a gente pode estar interagindo com qualquer um, seja encarnado ou desencarnado. Isso é o espírito. Porque quem pensa é o espírito. Certo? Em qualquer lugar. Então vamos lá. Nesse processo que a gente recebe essas ondas para aqui e para lá, imagine só, uma pessoa pensando em mim. 2 encarnados pensando em mim. Ele está emitindo a onda cerebral dele, chegando até meu corpo, no processo reverso, cortando meu cérebro, recebendo aquela ondazinha. Então, se eu tiver uma capacidade de começar a perceber essa onda, eu percebo que ele está falando comigo. Uma telepatia. Só que ela é muito pequena, eu não consigo perceber essas coisas. Como se eu falar para vocês agora. Quem está percebendo aqui o ar entrar pelo nariz? Agora vocês estão percebendo, porque eu falei, mas ninguém está percebendo. Nós temos vários sentidos, nós estamos recebendo várias coisas que não notamos, porque a gente não dá atenção, ou às vezes nem sabemos que existe. É simples isso. Mas a gente está recebendo informações a todos os instantes. Só que a gente não para tentar sintonizar com elas. Então elas chegam, vão. Às vezes chega uma amplitude um pouquinho maior, a gente até capta e acha que é nosso. Os espíritos que falam são nossas obsessões simples, que nós todos somos. Chegam informações, a gente percebe, fala, age e acha que é a gente, por ser comum a gente achar normal isso. E tem pessoas com mais capacidade e outras com menos capacidade de perceber essas ondas. Então essa é uma diferença muito interessante para cada um. Vamos lá mais um pouquinho. Então, quando a gente começa a perceber essas ondas, tem espíritos encarnados que conseguem perceber com muita intensidade. Muita intensidade. Vamos botar assim os médios mais ostensivos. E chega-se com... Se ele receber informação, que ele vai ficar em dúvida se a informação é dele ou não, ele começa, talvez, deixar que seu corpo possa ser comandado por esses pensamentos. Mas ele não se desligou célula a célula, ele não se desligou para que outro espírito tomasse o corpo. Porque o corpo é dele. Cada um tem o seu corpo como seu templo. Então, assim, cada um é dono de si. Não existe isso, eu pegar, eu vou embora, deixar meu corpo aqui, amanhã eu volto. Mesmo em estado de catalepsia, eu fico afastado do meu corpo, em estado sonambúlico, mas o corpo é meu. Então, vamos voltar aqui. Jesus falou muito isso para a gente. Você um pouquinho nessa área aí, que o pessoal está me olhando com uma cara feia, vamos embora.
Olha o que Jesus falou para a gente. Espírito desse tipo só pode ser expulso pela oração. Está lá em Marcos. O que é oração? É direcionar o pensamento. Não é isso? Quando eu oro para alguém, eu penso nesse alguém. Tanto seja ele encarnado ou desencarnado. Eu pensei na pessoa, eu direciono as minhas ondas cerebrais para a pessoa. Desencarnado, envia o pensamento para a pessoa. E essa pessoa começa a receber essa ondazinha. Se ela captar essa onda também, ela começa a comprar essa ideia. E ela começa a pensar dessa forma. Então, a gente vai... Pergunta assim, na pergunta do Kardec, existe a incorporação de espíritos? Ele fala assim, no sentido semântico do termo, não existe incorporação. O que a gente entende de incorporação é tomar o corpo. A gente viu que isso aí não dá para acontecer. Ah, mas eu já vi. Você viu um processo de efeito físico, de efeito acontecendo, que eu vou explicar daqui a pouco como é que ocorre isso aí. Mas não é o espírito tomar o corpo e fazer o que quer. Isso não acontece. Olha o que ele fala aqui. Foi esse fenômeno que deu origem às práticas de exorcismo. Porque antigamente, sem conhecimento, a gente via as pessoas com esse processo, né, mediúnico, e não sabia o que era. Então a gente achava que era o quê? Demônios, né, que tomavam conta do corpo e faziam o que queriam com aquele ser. Pobre coitado. E faziam a rebelia. Então tinha que vir algum sacerdote religioso, fazer orações, exorcizar, cada um com suas práticas, para expulsar os demônios. Isso era antigamente. Hoje nós temos conhecimento do Espírito para que não faça dessa forma, porque o negócio acontece um pouquinho diferente. Eu trouxe algumas negócios para a gente completar aqui. Olha só o que me fala aqui. Na psicofonia, para quem não sabe, a psicofonia é o ato de falar mediunicamente. Consciente, o espírito, comunicante, transmite telepaticamente, às vezes, à distância, as suas ideias ao médium, que as retrata com as suas próprias palavras. Imagine um médium ali, ele recebe essas ondas, não precisa estar do lado, pode estar longe do pensamento, ele ouve e repassa a mensagem. Isso é a psicofonia, telepaticamente. Não tem nada tomando corpo aí. Recebeu uma onda e está falando. Existe a semiconsciente. Aquela que não tem, fica meio consciente e meio inconsciente. Esquece das coisas. Como é que acontece isso? O espírito comunicante transmite telepaticamente. Às vezes é distante. Desculpa, li a mesma coisa. O espírito comunicante, através do perispírito do médium, entra em contato com este, atuando sobre o campo da fala e de outros sensos motores. O espírito comunicante, ele acopla. O médium, ele dilata o seu perispírito, que é esse corpo que eu falei que nós temos, ele dilata. Ou o espírito comunicante, ele acopla o perispírito, ele não toma conta do corpo, e ali ele toma conta de alguns órgãos, da fala, pode ser do braço, então ele fica semiconsciente. E existe o inconsciente, é aquele que a gente confunde muito com a possessão, que o médium, ele deixa... O espírito se comunica, usa o corpo de uma forma como se fosse dele. Mas ele não toma o corpo. Olha o que acontece. O espírito afasta, o médium em si, o espírito, né, se afasta do corpo no estado sonambúlico. O que é um estado sonambúlico? O médium se afasta consciente, né, não traz informação nenhuma, observa toda a situação ali e deixa, através do perispírito, esse espírito utilizar o corpo dele, utilizar pelo cérebro, os comandos cerebrais, movimentar o braço, a fala, movimentar as pernas. Mas o médium está sempre ali do lado. Sempre ali do lado. Porque o corpo é dele. Isso é o que ocorre. Mas a gente vai ter o seguinte, o que fala, afasta-se do médium, do seu próprio corpo, que mais livremente é utilizado pelo comunicante. Quando há inteira confiança entre ambos, é como se o médium entregasse um instrumento valioso nas mãos de um artista emérito, que o valoriza se o comunicante é rebelde ou perverso. O médium, embora afastado, age na condição de um enfermeiro vigilante a controlar o doente. Agora, a gente vê isso aqui de uma forma teórica. Na forma prática, é um pouquinho diferente. Porque, quando acontece esse tipo de incorporação,
que a gente fala de incorporação, entendendo já que não toma o corpo, tá? Só para usar o termo. A simbiose entre o pensamento do médium e do espírito comunicante é muito próxima. Eles são muito íntimas. A gente vai ver aqui na frente, e Kardec fala na Revista Espírita, que quando acontece um tipo de possessão, nesse caso que eu falo, de espírito chegar a tomar conta, deixar semi-consciente e fazer o que quer com o corpo, sem tomar o corpo que não toma, é porque normalmente tem dívidas passadas. Vamos continuar aqui. No filme do Ghost, que todo mundo viu, foi um dos primeiros filmes espíritas que tomou conta todo mundo gostou, a gente via um mero engano ali. O espírito vinha e mergulhava dentro da Whoopi Goldberg, né? Não falar de nome daquela atriz, mergulhava ali dentro. Não funciona assim. A gente compra essa ideia por não conhecer. Não é como se fosse um líquido que enche um copo. Não é assim. Eu falei, ele manda o pensamento e comanda através do perispírito. O perispírito é expansível. Ele vai onde eu quero. Então, aquele filme, apesar de ser muito bacana, tem um erro doutrinário espírita. Não é um filme espírita também, mas só para a gente ter noção de o que acontecia lá. Divaldo até fala uma coisa sobre o filme. Fala assim, ó. Tomada do corpo do médium por um guia ou espírito, descida transmediúnico. Embora o filme seja muito bem elaborado, ele foge um pouco à técnica do fenômeno da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos ocorrem através do perispírito, dando a impressão que o espírito entra no médium, conforme um líquido vasilhame. Não é assim que ocorre. Então isso é bom de relatar, porque a gente não fica naquele... é assim que acontece. Não acontece isso. Camille, né, o espírito Camilo, na psicografia de José Raul Teixeira, no livro Desafios da Mediunidade. A doutrina espírita é vasta nesses estudos. Vou trazer algumas horas para a gente poder pesquisar mais. Transcrevemos a resposta de Camilo à pergunta: é correto falar em incorporação? Não se trata bem da questão de certo ou errado. Trata-se de uma utilização tradicional, uma vez que nenhum estudioso do espiritismo hoje em dia irá supor que um desencarnado possa penetrar o corpo de um médium, como você pode admitir num passado muito distante. Hoje, nenhum espírita pode admitir isso. O espírito tomou conta do médium, o corpo do médium. O espírita estudado, ele sabe que isso não ocorre. Isso é importante para quê? Para que o espírito, quando vem às vezes amedrontar, né? Às vezes vem amedrontar a família, ele vai falar coisas, se nós não tivermos consciência do que ele pode e do que ele não pode, a gente vacila na nossa fé. E vacilar o pensamento, a gente vai ver que é muito complicado. Olha Jesus, uma passagem muito interessante. Ele está diante da Galileia. Ao descer à terra, o homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios. E há muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar. E aí vai falando no grito lá. Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim, porque Jesus tinha mandado que o espírito mau, olha só, espírito mau, saísse dele. De fato, muitas vezes o espírito tinha tomado posse dele para protegê-lo. O prendiam com correntes e algemas. Eles, porém, arrebentavam as correntes e o demônio levava para lugares desertos. Está em Lucas, capítulo 8, 26 a 29. Olha a situação de possessão. Nós entendemos que não tomou o corpo. A onda de pensamento dele envolvendo ele era tão grande que o médium se afastava, ele conseguia fazer o médium se afastar e utilizava o corpo dele. Mas não tomou o corpo, ele utilizava. Mas é interessante que no começo ele fala de demônios, mas depois ele fala em espíritos maus. Olha que interessante, porque demônio não existe. Não existe ser criado por mal eternamente. Existem espíritos equivocados, né, que ainda não encontraram o caminho correto. Então, nós somos espíritos. Quando nós desencarnarmos, podemos ser chamados de demônios? Podemos. São pessoas ignorantes, ignorantes são pessoas que não conhecem, né, aquele termo. Eu lembro de uma certa vez, a gente foi chamado, estava no outro grupo espírita, foi chamado durante uma palestra assim, que tinha uma pessoa passando mal,
A gente fala que está passando mal, né? Quando é mediúnica assim, está passando mal na casa. Nós fomos lá. Foi outra conhecida. Nós chegamos lá, estava um grupo de pessoas, uns orando, outros gritando, para afastar o demônio. Afastar o demônio. E a pessoa sentada, abaixada, chorando. E falando algumas coisas lá. Não dá nem para entender, estava babugiando lá. E afastar os demônios. Sai demônio, que não sei aqui é a casa de Deus, dentro de um quintal assim. Quando nós chegamos, a médica que estava junto, falou logo assim, pessoal, se afasta. É a mãe dele. Era a mãe dele que estava próximo, com saudade, próximo, e todo mundo da família chamando de demônio. Pessoa amada que conviveu junto. Por desconhecimento, perderam uma oportunidade, talvez, de rever um ente. Perderam a oportunidade de matar um pouco a saudade. Por desconhecimento. E nem era um espírito mau. Porque possessão, que eu estou falando aqui, nesse tempo que já entendeu que não é tomar o corpo, não é para o mal. Nós que entendemos, porque os filmes aí em cima é o possuído de não sei o quê, a possessão de fulano de tal. Então a gente já traz, quando fala em possuído de possessão, já vira até as costas. Mas possessão pode ser do bem. Um espírito que utiliza o corpo do médium, utiliza o corpo, não toma, né? Pelo seu envolvimento perispiritual, para trazer uma comunicação do bem, é uma possessão, não é? Mas não é do mal. Então demônio não existe. Jesus coloca aqui, é um espírito mau, ou seja, que às vezes está com um laço de vingança, normalmente é isso quando é um processo desse, ou é um processo de como foi a mãe ali, né? De querer muito fazer uma coisa e quando chega mal interpretado por desconhecimento de mediunidade da maioria da sociedade. A gente continua aqui, ó. Na codificação espírita, nós lemos aqui o livro dos espíritos, então não vou trazer ele. Nós vimos num filme de Kardec, quem assistiu a maioria, acredito, que mostrou o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. A pessoa ficou, poxa, por que não mostrou mais o céu e o inferno, não mostrou a Gênesis, não mostrou a Basposta, não mostrou... E acabou mostrando tudo. Além do filme ficar muito grande, a gente vê que ele fala que o que está no livro dos espíritos e o que está no livro dos médiuns não acaba ali. Ele estava escrevendo as revistas espíritas. A revista espírita, as coisas que não colocou nos livros estão lá. As pesquisas, os estudos, que a maioria dos espíritas não leem. As casas nem têm estudo sobre revista espírita, que tem casos fantásticos. Vou trazer 2 casos no finalzinho aqui para a gente, de possessão. Então a gente tem que começar a pegar os livros, a revista espírita e associar aos nossos estudos. Olha só que Kardec fala em Livro dos Médiuns, no capítulo 23, 320 e 321. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. O que é isso? A gente, didaticamente, divide uma obsessão ou influência de espírito mal de 3 formas. Uma simples. Todos nós somos sujeitos a isso. São aquelas ideias, aquelas ondas mentais pequenininhas que chegam à nossa mente e a gente acha que é nossa. Às vezes é uma resposta inadequada. Às vezes é uma atitude ríspida que não faz parte da gente. Joana nos fala que a gente, toda vez que a gente faz uma resposta e logo depois se arrepende, é que a gente agiu de ímpeto e fomos obsediados naquele momento. A gente não pode se arrepender de uma coisa que é nossa, muito instantaneamente. Então a gente ouviu uma ideia e colocou para fora. E nós somos assim. Nós temos que parar, pensar, ver se aquela ideia realmente é minha, se vai trazer o bem, ter a calma, coisa que eu não tenho muito, né? E jogar a palavra. Então a gente vê isso. E depois tem a fascinação, que já é aquele processo mais intenso um pouquinho. A pessoa já fica fascinada, olha o nome, né? Já, aquela ondinha está muito maior, eu já estou comprando aquela ideia de uma forma tão fácil, já faz parte das minhas atitudes. Mas não é minha. E Kardec fala, os espíritos falam, né, que eles nos orientam, apesar de ordinário, é ele que vos dirigem, eles os espíritos fazem isso com a gente.
que a gente compra essas ideias. E as ideias vão vindo, a gente vai comprando. E não para analisar se são nossas ou não. Continua. Aí depois tem a subjugação, que também a gente chama de possessão, que é aquele fato que o espírito já não tem mais força, né? O ser encarnado já está afastado, se afasta fácil do corpo, já está enfermo. Então fica fácil, se eu forçar os meus laços perispirituais, para que o espírito possa utilizar o meu corpo. Não tomando, mas usando o meu cérebro e fazendo a situação. Na nossa página hoje, foi lida uma parte interessante aqui, que falou assim, ó. A intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume. Cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia, perfeitamente removível através do serviço. Agora um comentário deprimente. Depois um minuto de irritação. E por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e às vezes a morte prematura. É assim que começa. Todos nós. Ele não fala dos médios ostensivos não, tá? Todos nós. Então nós temos que ficar atento ao que falamos, ao que agimos, ao que pensamos. Vamos ver se somos nós mesmos. Continuando aqui. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal perpetuamente. Os demônios não existem. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se, segundo porque implica igualmente a ideia do assenhoreamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possesso no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. Divaldo nos fala que 90% dos casos em hospícios, internação de hospício, sem patologia clínica, é mediunidade. Sem controle. Deseducada. 90%. É muita gente. Sem patologia clínica, tá? É muita gente. Nós hoje estamos começando a entender a mediunidade. Hoje. No Evangelho do Espiritismo, em abril de 1864, olha o que Kardec nos fala. Ele fala, estudando o tema perdoar os adversários, aponta a possibilidade de espíritos encarnados, da natureza má, perseguir os encarnados, pelos quais querem mal. A certa altura, conclui, nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo os que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Ele fala que a maioria dos casos de possessão é a falta de perdão. Por não aprender a perdoar, existem esses casos mais graves para o mal. E porque nós estamos encarnados, nós temos o esquecimento, segundo Emmanuel, por nossa incapacidade de perdoar. Eu esqueci, enquanto estou no corpo, mas quem está fora não esqueceu. E ele vem na autoafirmação de se achar que está na condição de cobrar. E às vezes, até no nosso entendimento, ele tem até razão. Mas pelas leis de Deus, a coisa funciona diferente. Então a gente vê aqui, também no livro A Gênese também tem, no capítulo Os Frutos, no tópico Obsessões e Possessões. Vê que está recheado nossa cultura espírita de possessões, né? Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda de seu perispírito. Não se identifica com o do médium. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Pois que isso só se pode dar pela morte. Ou seja, o dono do corpo nunca perde ele. A possessão, esse aqui está no livro A Gênese também. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. É sempre temporária, porque a possessão não pode durar eternamente. Por quê? Porque eu sou dono do meu corpo. Então todos os meus fluidos, meus pensamentos, manter esse corpo estável, são meus. Se eu me afasto e deixo um espírito controlar meus pensamentos,
e com isso dentro do meu corpo, como é que ele vai manter o meu corpo estável? Não consegue. Porque esse corpo é meu. Então minhas funções começam a deteriorar. Então o médium, ele não pode ficar muito tempo utilizando esse recurso. E o médium, quanto mais utiliza, ele vai se envolvendo com esses fluidos do pensamento desse espírito. E ele vai adoecendo. Cada vez ficando mais fraco. E quanto mais fraco nós estivermos, mais fácil acontece o despreendimento espiritual. E mais fácil é de acontecer possessão. Então, quanto mais saúde eu tiver, mais firme eu tiver com os pensamentos, menos chance tem de acontecer. Então, por isso que a gente vê uma pessoa que está com um processo obsessivo nessa fase do espírito do mal, de possessão, ele sempre está meio debilitado, está fraco. Você não vê ele forte, com pensamento feliz, ele está sempre para baixo. Porque o corpo está debilitado. O pensamento, o fluido do corpo dele está envolvido com o espírito está fazendo aquilo com ele. E quanto mais fazer, melhor para o espírito. Porque ele pode mandar um pensamento de bebida alcoólica, e ele usufrui dos fluidos. Ele pode mandar um pensamento de tóxico, ele pode usufruir dos fluidos. Ele pode se envigar de achar no direito de alguma coisa que tenha feito. E como é que você recobra a saúde depois de estar no estado desse? Não consegue sair sozinho sem ajuda. Precisa de ajuda espiritual. E também ajuda material, ajuda médica, orientação de conduta moral, orientação de evangelho para modificar o pensamento dele, para que ele possa recobrar os seus pensamentos, estruturar sua força física para que não aconteça esse processo de possessão. E Kardec vai falando muita coisa na Gênese. Mas eu vou ler esse caso aqui, ó, que está na Revista Espírita de 1869. Já falei tanto dela, não vou dizer nenhum caso dela, né? Não é raro que um espírito atue e fale com o corpo de outro. Deveis compreender a possibilidade desses fenômenos. Então, que sabeis que o espírito pode se retirar com o seu perispírito mais ou menos longe de seu envoltório corpóreo, quando esse fato ocorre, sem que nenhum espírito disso se aproveite para ocupar o lugar. A catalepsia. Catalepsia é isso. O espírito se afasta, o processo sonambúlico, não retorna para o corpo. Ele está ligado ao corpo, mantém suas funções vitais pelo pensamento, mas não se expressa. Quando o espírito deseja para ali se colocar para agir, toma um instante a sua parte na encarnação. Une o seu perispírito ao corpo adormecido, desperta-o por esse contato e restitui o movimento à máquina. Mas o movimento à voz não são mais os mesmos, porque os fluidos espirituais não afetam mais o sistema nervoso do mesmo modo que o verdadeiro ocupante. Então o sistema nervoso do médium já está abalado, como eu falei aqui. Ele não consegue mais manter a firmeza do pensamento. Tem várias coisas para ler aqui. Tem Leão Denis, tem Leandro Guimarães, mas não vou ler tudo não, senão não vai dar tempo também. A gente vê o seguinte, tudo isso ocorre porque o pensamento é vacilante. Tudo isso ocorre porque a nossa fé é pequena. Porque quando a gente tem um pensamento convicto da verdade, não há pensamento que entre. Porque eu tenho certeza daquilo. Agora, se eu não tiver certeza de uma verdade, qualquer pensamento que venha, eu posso aceitar. Então, a minha fé vacilante me torna um instrumento de fácil obsessão. Se eu tiver confiança nos estudos, a verdade vos libertará. Se eu tiver a verdade dentro de mim, qual mentira que eu vou aceitar? Nenhuma. É por isso que Kardec se preocupou muito, cara, com os espíritos intuindo ele, para que a gente não divulgue nenhuma falácia. Para que a gente fique sempre fixo nas coisas verdadeiras. Só divulgue aquilo que tiver realmente com a verdade. Se tiver dúvida, deixa estar lá, que outra hora ela vai vir. Não é isso que ele fala para a gente? Nós temos dois casos na Revista Espírita, de 1863, de dezembro. São dois casos interessantes de possessão. Que a gente acha, como eu falei, a gente vê possessão em um estado assim como fosse muito ruim, mas nem sempre. A gente vê aqui, é o caso da senhorita Júlia, não sei se vocês conhecem, mas vou dar uma olhada para não perder aqui.
Kardec, ele fazia várias reuniões mediúnicas. Nessas reuniões mediúnicas, ele tirava várias informações. Inclusive, muitas delas estão nas obras póstumas, muitas delas estão no livro dos médiuns e algumas estão no livro dos espíritos. Então ele fala assim, ó, várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora que é médium sonambúlica. Aquela média que se afasta face do corpo. De repente, ela toma atitudes absolutamente masculinas. Sua voz muda e, dirigindo-se a um dos assistentes, ela exclama: "Ah, meu caro amigo, como estou contente de te ver." Surpresos perguntam o que isso significa. A senhora continua: "Como, meu caro? Não me reconheces?" "Ah, é verdade, estou coberto de lama. Sou Charles Z." A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor falecido meses atrás, vítima de uma apoplexia, à beira de uma estrada. A apoplexia é um problema cerebral, né? Ele tinha caído num fosso de onde haviam retirado coberto de lama. Ele declara que, querendo conversar com o seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora, a sonâmbula, estava afastado do corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo se renovado a cena vários dias seguidos. Aconteceu uma vez só. Vários dias ele tomava o corpo, entre aspas, né? A média estava afastada, ele via e utilizava o pensamento ali, para o acoplamento perispiritual, o corpo. O senhor Charles, espreguiçando-se no encosto da cadeira, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de tal sorte que não fosse pelas roupas. Poderia dizer crer estar na presença do senhor Charles. Contudo, não havia transfiguração. Transfiguração é uma mediunidade que a pessoa chega a mudar a face e a face aparece com a face do espírito comunicante. Ela é raro, mas existe. Como vimos em outras circunstâncias, eis algumas de suas respostas. Já que tomasse posto do corpo da senhora, podereis nele ficar? Kardec não perdia a chance de cutucar e saber como é que funcionava, né? Não, mas vontade não me falta. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu soubesse, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. O que faz nesse momento a senhora? O espírito estava ali, perguntou onde está ela. Está aqui ao lado, olhando-me e rindo, vendo-me em suas vestes. Era uma espírita consciente, fazia parte dos estudos. Deixou acontecer os estudos, estava ao lado, achando graça da situação, o que é normal. Nós nos assustamos. E continua. Esta conversa eram muito divertidas. O senhor Charles tinha sido um boêmio e não desmentiu seu caráter. Dado a vida material, era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, ele não tinha qualquer má intenção de sorte, que aquela senhora nada sofria com a situação e que se prestava de boa vontade e bom que se diga que ela não havia conhecido este senhor. Não era íntimo dela. Não podia saber de suas maneiras e ainda importante notar que os assistentes nele não pensavam, portanto a cena não foi provada e ele veio espontaneamente. Não foi evocação, ela se afastou, ele viu a oportunidade, chegou e Kardec não perdeu a deixa para fazer a sua pesquisa e mostrou que a possessão, para um médium experiente, ainda tira proveito da situação em termos de conhecimento e divulgação. Isso Kardec fazia. Muitos de nós, às vezes, como aquele caso que eu contei, né? Às vezes vê um parente muito íntimo chegando, a primeira coisa, né, quando vê, parece que transfigurou, né? Sumiu. A pessoa correu. Por quê? Nos assusta. O desconhecido assusta, dá medo. Quando se conhece, se acha engraçado. Depois que passa. Vamos lá. Aí, aqui o outro caso. Esse caso agora é um caso de possessão. Kardec estudou, mais complicado. Esse caso foi um caso tranquilo. Tem vários casos na Revista Espírita. Quem quiser estudar, está em 1863. A senhora Júlia, doméstica, nascida na Saboia, com 23 anos de idade, não conhecia a doutrina espírita. Não conhecia as leis da mediunidade. Né? Sem qualquer instrução. Há algum tempo era sujeita a acesso de sonambulismo natural, que duravam semanas inteiras. Já viu como é que devia estar o corpo dela, né?
Nesse estado, ela ocupava-se em seu trabalho habitual, sem que as pessoas suspeitassem da sua situação. Olha que situação que ela passava. Seu trabalho até era muito mais bem feito. Sua lucidez era notável. Ela descrevia lugares e acontecimentos distantes com perfeita exatidão. Há cerca de 6 meses, ela tornou-se presa nas crises de um caráter estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, que de certo modo se tornava seu estado normal. Ela se torcia, rolava pelo chão, como se debatesse em luta com alguém que a quisesse estrangular. E com efeito apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Ela tentava estrangular. Achava vencendo esse ser fantástico, tornava pelos cabelos, dava-lhe supapos e lhe dirigia injúrias e imprecações, apostrofando-a incessantemente com o nome de Fredegunda. Infame regente, rainha impúdica, criatura vil e manchada por todos os crimes, pisoteava como se calasse aos pés com raiva, e lhe arrancava as vestes. Coisa bizarra, tornando-se ela própria por Fredegunda, dava em si própria redobrados golpes nos braços, no peito e no rosto, dizendo: toma, toma, é bastante infame, Fredegunda. Queres me sufocar, mas não conseguirás. Queres meter-me em minha caixa, mas eu te expulsarei. Imagine só, a médium querendo retomar o corpo, os seus pensamentos, mas já sem força, né? Um espírito, com os pensamentos dele também acoplados pelo espírito, brigando num único corpo, tentando se matar, se jogando no chão, fazendo de joguete. Vamos visualizar a cena. Cadê onde eu estou aqui? Minha caixa era o termo de que ela servia para designar o corpo físico. Ninguém poderia pintar a expressão frenética com que ela pronunciava o nome de Fredegunda, rangendo os dentes, nem as torturas que ela sofria nesse momento. Um dia, para se livrar de sua adversária, ela tomou uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar um acidente. Coisa não menos notável é que ela jamais tomou um dos presentes por Fredegunda. A dualidade estava sempre nela mesma. Era contra si mesma que ela dirigia o seu furor. Quando o espírito estava nela, e contra um ser invisível, quando ela se havia desembaraçado. Para os outros, ela era suave e benevolente, mesmo nos momentos de maior expansão. Essas crises verdadeiramente apavorantes, por vezes duravam horas e se repetiam várias vezes por dia. Quando tinha acabado de vencer Fredegunda, ela caía num estado de prostração e de abatimento, de que só saía pouco a pouco, mas que lhe deixava uma grande fraqueza e dificuldade de falar. O espírito só parava de influenciar como não tinha mais estrutura física para fazer aquilo. Ela estava tão debilitada que se saía. Lembra que não pode ficar o tempo todo? Sua saúde estava profundamente alterada. Nada podia comer e por vezes ficava 8 dias sem alimento. Os melhores petiscos tinham gosto horrível para ela, que eles faziam rejeitá-los. Dizia ela que era a obra da Fredegunda que queria impedi-la de comer. Queria fazer desencarnar, não é verdade? Um processo de possessão muito difícil. Mas vem uma parte agora, pequenininha, que está na Revista Espírita de 1874. Isso foi em 1863. Depois de um ano veio a resposta. É grandona, só sintetizei. Pelo espírito Hahnemann, do médium Senhor Albert. E também quem assina, o médium era Hahnemann, e o espírito que assina é Erasto, aquele que tem várias passagens no Evangelho. Olha o que ele fala, explicando a situação para eles que entendam, para a gente não deixar chegar nessa situação conosco. Serei breve. Será muito fácil curar essa infeliz possessa. Os meios estavam implicitamente contidos nas reflexões há pouco emitidas por Allan Kardec. Não só é necessário uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Não era só moral e material, também tem que ter ação espiritual. Para o espírito encarnado, que se acha como Júlia em estado de possessão, é necessário magnetizador experimentado,
Não bastaria qualquer magnata, qualquer passista, não. Tinha que ser um experimentado. É perfeitamente convicto da verdade espírita. Por que convicto? Porque o pensamento não titubeava. A fé era aquele que ele conhecia a verdade. Ele não podia vacilar, porque o espírito não é qualquer um que estava ali. É necessário que ele seja, além disso, de uma moralidade irreprochável e sem presunção. Difícil achar esse médio, hein? Tinha que ter uma moral irreprochável. Mas para agir sobre o espírito obsessor, é necessária a ação não menos enérgica de um bom espírito desencarnado. Assim, pois dupla ação terrena, extraterrena, encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado. Eis a lei. Se até agora tal ação não foi realizada, foi justamente para vos trazer ao estudo e à experimentação desse interesse cristão. E é por isso que Júlia não se livrou mais cedo. Ela devia servir aos vossos estudos. Nós estamos trazendo aqui hoje o que ele deixou para a gente. Isto vos demonstra o que deveis fazer de agora em diante, nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vossa ajuda o concurso de um espírito elevado, gozando ao mesmo tempo de força moral e fluídica, como, por exemplo, o excelente cura Dares. É o espírito que ele pede para invocar. E sabeis que podeis contar com a assistência desse digno e santo Vianney. Além disso, nosso concurso será dado a todos os que nos chamarem em seu auxílio com pureza de coração e de fé verdadeira. Resumindo, quando magnetizarem Júlia, será preciso começar pela fervorosa evocação da cura, Dr. Ars, e de outros bons espíritos que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhes que hajam contra os maus espíritos que perseguem essa moça, os quais fugirão ante as falanges luminosas. Também é preciso não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande, quando feita por um certo número de pessoas, agindo em sintonia com uma fé viva e um ardente desejo de avaliar. Vê que não é fácil quando a pessoa depois se deixa entregar em um processo de obsessão, de possessão, não é fácil sair. Não é qualquer médico que tem moral para falar para o espírito sair. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente entende o seguinte: vamos orar uma situação. Basta balbuciar palavras? Eu tenho que pensar, ter vontade para dar qualidade a essa onda, dar amplitude, né, de uma forma que possa interferir realmente naquilo ali. Não posso titubear na minha verdade. É por isso que Jesus falou para aqueles discípulos: homens de pouca fé, porque não expulsou os demônios. Titubearam na hora. Então, é preciso ir um que possa falar com propriedade. Porque aquele que não fala com propriedade, não vivencia aquilo que está falando, ele não consegue expressar os sentimentos necessários para envolver aquele espírito. Então, nós temos que estar sempre orando e vigiando. Ele não falou que precisa ser um espírito perfeito. Só precisa ter uma moral muito boa. Então, nós temos que estar sempre prontos numa situação dessa. Orar, fazer prece, não é falar. É pensar. É me envolver nesse sentimento. É me envolver num escafandro, me deixar essa verdade me contagiar e irradiar, para que todos possam perceber e sentir. Isso que é ter moral da conduta e mostrar. Os espíritos que vão tentar chegar perto, eles saem de perto. Deus me livre, esse cara chato, eu não chego nem perto. Qual o pensamento que vai entrar na mente de um espírito convicto? No bem, nas verdades, convicto na ajuda. Ele não entra. Entra nas brechas que nós damos, para as simples, para a fascinação, chegar na possessão. Mas nós entendemos também que ele não pode fazer o que quer. Ele não vai desencarnar o médium. E isso só acontece não é porque o médium é coitadinho, não. Isso só acontece porque tem vínculos de falta de perdoar nesse meio. Lembra que Jesus falou? Tudo isso acontece por falta de perdão? Porque tem vínculos de falta de perdão. Antes de colocar a tua oferenda no altar, volte e reconcilie-te. E nada adianta chegar lá, colocar a oferenda, falar e orar. A minha conduta é diferente. A verdadeira oração
é a boa conduta do seu proceder. Essa é a verdadeira oração. Eu posso não falar uma palavra, mas a minha atitude é coerente com as leis de Deus. Essa é a minha oração. Aonde estou, eu penso bem. Aonde estou, eu vivo para todos que estão ali. Qual é o espírito que vai querer chegar perto de mim, para me obsediar? Estou falando de mim só como exemplo, tá, gente? Porque é difícil chegar nesse estado. Mas nós conseguimos ficar assim. Um estado de possesso em um médium, possessão do mal, por espírito maligno, assim, que pesa o mal de vingança, é muito triste. Todo mundo aqui já presenciou, então já conhece algum caso, é triste. Então, como que o médium pode se livrar disso? Estudando. O segundo, se amando. Bom, parece o Kardec falando, instruí-vos, amai-vos. A orientação é só essa. Mas a gente não consegue perceber isso, até porque quando a gente consegue tentar, aquela ondinha está aqui, a gente capta ela e acha que é nossa. Então, por que recomenda oração quando acordar, oração ao dormir, evangelho todo dia? Faz uma vez por semana por enquanto, né? Quem não consegue. É todo dia, para que quando eu leio o evangelho, eu estou trazendo para a minha mente pensamentos elevados, de conduta de bondade. E qualquer outro pensamento que esteja ali, ele é submisso. Eu não vou deixar enfraquecer para que eu possa receber ideias que não condizem com as minhas ideias. Então, primeira coisa, já vos disseste um grande sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Porque você se conhecendo, você não aceita as ideias que não é sua. Mas quando a gente não se para conhecer, qualquer coisa pode ser minha. Então a gente tem que começar a perceber quem eu sou, em que eu tenho dificuldade, em que eu tenho facilidade. E com isso eu vou avançando na minha moralidade. Então, que Jesus possa nos dar firmeza de pensamento, que Jesus possa nos dar envolvimento em suas vibrações, que possamos nas orações estar sempre convictos das verdades espíritas, convictos dessas leis universais que nos regem, porque estamos sempre amparados por um guia espiritual, de um espírito amigo, elevado, que nos envolve desde que nós encarnamos. Basta chamá-lo, que ele vai nos trazer os pensamentos necessários para a nossa atitude. Mas temos que pedir para obter, batei e abrir-vos-á. Então que Jesus possa nos amparar e estar conosco hoje e sempre. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os estudos, os trabalhos espirituais de hoje. Temos olhado o quanto a doutrina espírita se posiciona de mecanismo orientador diante das necessidades humanas. A intervenção dos espíritos na vida corporal é a realidade de todos os tempos, nas convivências entre as necessidades dos dois planos, encarnados e desencarnados, mesclam os seus pensamentos, direcionando para os objetivos em comum. Sendo assim, caros irmãos, é necessário a educação espiritual, compreensão das relações humanas com os desencarnados e a alegria de perceber que Deus assim permite que isto aconteça para que os encarnados possam fazer melhores escolhas. Do lado de cá, olhando os espíritos agirem sobre os pensamentos e os desejos humanos, é como se colocássemos dois líquidos que têm a mesma densidade. Esses líquidos se misturam com proporções diversas,
criando entre eles uma reação quase não conseguindo identificar a diferença entre os dois líquidos. Da mesma maneira, caros irmãos, são os desejos, são os pensamentos, as emoções que todos os encarnados irradiam como matéria homogênea aos espíritos desencarnados, tanto para as reações diversas no bem, quanto para as reações diversas nos desejos materiais. A força da matéria é a mesma. Pensem, caros irmãos, quando se propõe a tarefa também do bem, irradia-se o pensamento gerando matéria sutil. É como se fossem os gases que se misturam através das suas densidades, criando proporções de irem à direção do objetivo do pensamento, matéria mental, matéria espiritual, que se direcionam ao progresso. Da mesma forma, vemos para os encarnados pensamentos ainda envolvidos nas propostas do bem serem influenciados por espíritos inferiores, mas as densidades vibracionais são diferentes, não são homogêneas. É como se colocassem dois líquidos com densidades diferentes e eles então não interpenetram, criam-se lacunas entre eles, matéria que se invade, mas rapidamente, na serenidade da própria força, eles se distanciam. É a proposta da elevação, irradiação de pensamento para o bem. Outros espíritos ainda com suas dores tentam penetrar, e é possível percebê-los, mas não deixar que se acumulem em nossas dores, em nossos sofrimentos na encarnação. É necessário amá-los, ajudá-los, ampará-los, socorrê-los. Assim, caros irmãos, vemos a proposta de Jesus no sentimento da fé, da caridade para com os desencarnados. O Cristo, ao deixar o seu corpo balido pelas dores do flagelo, foi ao encontro daqueles espíritos mais sofridos, do próprio amigo que, no sentido da palavra, o traiu, recolhendo-o das regiões mais dolorosas para a paz da consciência. Façamos o mesmo, trabalhemos no bem, não deixemos que vibrações e sofrimentos penetrem em nossos corações na encarnação, porque o trabalho íntimo, a renovação íntima, traduz prece. Vejamos a questão 479, ao perguntar: a prece é o meio eficaz para retirar a interferência dos espíritos, dos maus espíritos? E a resposta: não somente deve-se pensar na prece como este meio. Não basta murmurar algumas falas e frases, é necessário trabalhar, gerar energias, vivenciar o bem, renovar sentimentos na proposta do bem. Somente assim haverá diferença entre as ações uns dos outros. Amemos, socorramos, saibamos compreender o amor de Jesus por todos nós, penetremos em seus pensamentos e façamos o bem na terra. O abraço do vosso irmão altivo aos vossos corações. Muita paz.